Vamos aprender um pouco? Você já parou para pensar por que duas das maiores potências nucleares do mundo nunca se enfrentaram diretamente? A mente humana é fascinante quando se trata de conflitos. Nossa psicologia primitiva nos empurra para dominar, mas nossa realidade moderna nos alerta sobre os custos. As guerras por procuração nasceram dessa tensão psicológica fundamental. Vamos imaginar dois vizinhos que se odeiam profundamente, mas sabem que uma briga direta destruiria ambos. Em vez de um confronto direto, cada um convence grupos de jovens da região a brigar por eles, fornecendo armas, dinheiro e treinamento. Essa metáfora urbana ilustra perfeitamente o que são as guerras por procuração. Conflito onde superpotências evitam o confronto direto, mas alimentam batalhas sangrentas através de aliados. Durante a Guerra Fria, psicólogos militares descobriram algo intrigante. Líderes políticos experimentavam menos estresse emocional ao autorizar conflitos indiretos do que diretos. A distância psicológica criava uma barreira moral que facilitava decisões brutais. Henry Kissinger uma vez confidenciou que era mais fácil dormir após autorizar bombardeios no Vietnã do que seria após ordenar um ataque direto à União Soviética. Os romanos, os primeiros manipuladores. Os mestres históricos do jogo. Os romanos não inventaram a guerra por procuração, mas a transformaram em arte. Os mestres históricos do jogo. Roma, o primeiro grande manipulador. Quando o general Aníbal cruzou os Alpes, Roma já estava financiando tribos gaulesas para atacar territórios cartagineses na Espanha. Júlio César escreveu em suas memórias que a vitória mais doce é aquela conquistada com o sangue alheio. Uma curiosidade impressionante. Arqueólogos encontraram evidências de que Roma mantinha um departamento de assuntos bárbaros. Uma espécie de CIA antiga que recrutava, treinava e financiava tribos aliadas. Eles tinham manuais detalhados sobre como explorar rivalidades locais. Os britânicos elevaram essa estratégia a níveis shakespearianos. Na Índia do século XIX, eles raramente usavam soldados ingleses na linha de frente. Em vez disso, criaram o sistema de soldados nativos indianos lutando contra indianos sob o comando britânico. Você sabia que durante a revolta dos Cipaios em 1857, apenas 40 mil soldados britânicos controlavam um subcontinente de 300 milhões de pessoas? Como conseguiram? Através de alianças com marajás locais que odiavam seus vizinhos mais do que os colonizadores distantes. A era nuclear, quando procuração virou necessidade. Com a bomba atômica, as guerras por procuração deixaram de ser mera conveniência estratégica e se tornaram questão de sobrevivência da espécie. A destruição mútua assegurada criou um paradoxo interessante. As armas mais poderosas da história não poderiam ser usadas. Coreia, o primeiro teste nuclear da humanidade. A Guerra da Coreia, 1950 a 1953, foi o primeiro grande teste de como superpotências nucleares poderiam competir sem se aniquilarem. Estados Unidos e China se enfrentaram através de coreanos, em uma dança mortal, onde cada movimento era calculado para não provocar escalada nuclear. MacArthur queria usar armas nucleares contra a China, mas Truman o demitiu, estabelecendo o precedente de que guerras por procuração tinham limites sagrados. Se você fosse o conselheiro presidencial naquela época, como equilibraria a pressão militar com o risco de guerra nuclear? O Vietnã expôs uma contradição psicológica brutal das guerras por procuração.
Para o país patrocinador, o conflito parece limitado, mas para os combatentes locais é total e devastador. Uma descoberta chocante dos arquivos da CIA. Analistas americanos sabiam desde 1965 que a guerra era não vencível com métodos convencionais, mas continuaram financiando-a por credibilidade geopolítica. Ou seja, 58 mil americanos e 3 milhões de vietnamitas morreram não por objetivos militares claros, mas para manter a reputação americana como aliado confiável. O experimento psicológico mais caro da história. Veteranos do Vietnã desenvolveram PTSD em taxas alarmantes, não apenas pelo trauma de combate, mas pela dissonância cognitiva de lutar uma guerra que seus próprios líderes consideravam perdida. Psicólogos militares chamam isso de trauma de propósito indefinido, quando os soldados percebem que estão sendo usados como peões em jogos maiores. Reflita, você sendo um oficial, como você explicaria para um soldado ferido que ele lutou não pela vitória, mas por equilíbrio geopolítico? Afeganistão, o cemitério dos impérios modernos. O Afeganistão oferece um estudo de caso perfeito sobre como guerras por procuração podem se transformar em armadilhas históricas. Primeira fase: América versus União Soviética, 1979 a 1989. Os americanos financiaram os Mujahideen afegãos contra a ocupação soviética. Charlie Wilson, congressista texano, aumentou o orçamento secreto de 5 milhões para 630 milhões de dólares anuais. Resultado: os soviéticos foram expulsos, mas o Afeganistão virou uma zona de guerra permanente. Uma ironia histórica: Osama Bin Laden foi treinado pelos próprios americanos durante essa operação. A CIA tinha um manual de treinamento em árabe que posteriormente foi encontrado em campos de treinamento da Al-Qaeda. Segunda fase: América versus Talibã, 2001 a 2021. 20 anos depois, os americanos se encontraram na mesma posição dos soviéticos, ocupantes estrangeiros lutando contra guerrilheiros locais financiados por potências rivais, Paquistão, Irã, Rússia. Pense um pouco, por que duas superpotências distintas cometeram exatamente os mesmos erros no mesmo país? A resposta está na psicologia organizacional. Burocracias militares têm memória institucional seletiva, lembram das vitórias, esquecem das lições dolorosas. Síria, o laboratório contemporâneo. A Guerra Síria, em 2011, é possivelmente o conflito por procuração mais complexo da história moderna. No auge, havia 9 países diferentes financiando grupos distintos, às vezes em alianças contraditórias. O paradoxo das alianças múltiplas. Estados Unidos apoiavam curdos sírios. Turquia, aliada dos Estados Unidos na OTAN, bombardeava os mesmos curdos. Rússia apoiava o governo Assad. Irã também apoiava Assad, mas com objetivos diferentes da Rússia. Arábia Saudita financiava rebeldes sunitas. Catar financiava rebeldes diferentes dos sauditas. Israel atacava posições iranianas, mas tolerava Assad. Imagine um tabuleiro de xadrez onde cada peça obedece a um jogador diferente. A inovação tecnológica da procuração. A Síria introduziu drones comerciais modificados como armas de procuração. Grupos rebeldes usavam drones de $200 para atacar bases russas de milhões de dólares.
Pela primeira vez na história, a guerra por procuração se tornou financeiramente acessível a pequenos grupos. Pesquisas recentes em neurociência revelam por que líderes políticos preferem guerras por procuração. O cérebro humano processa a violência indireta de forma diferente da direta. Quando um presidente autoriza apoio militar a aliados, os neurônios espelho, responsáveis pela empatia, são menos ativados do que quando ele imagina soldados próprios em combate. Essa dessensibilização por distância explica como líderes aparentemente racionais tomam decisões que resultam em carnificinas. Pergunta perturbadora: se nossos cérebros são programados para se importar menos com violência distante, como podemos tomar decisões éticas em política internacional? Ucrânia: o futuro das guerras por procuração. O conflito ucraniano de 2022 representa uma evolução das guerras por procuração para a era digital. Pela primeira vez vemos: primeiro, procuração informacional, batalhas simultâneas em redes sociais. Segundo, procuração econômica, sanções como armas de guerra. Terceiro, procuração tecnológica, hackers como soldados virtuais. E quarto, procuração energética, gasodutos como campos de batalha. A revolução dos dados. Ucranianos usam dados de GPS de celulares russos para localizar alvos militares. Russos usam deepfakes para criar propaganda ucraniana falsa. Chineses monitoram ambos os lados para aprender táticas futuras. As regras não escritas do jogo. Ao longo da história, guerras por procuração desenvolveram códigos implícitos. Primeiro, negação plausível. Patrocinadores sempre negam envolvimento direto. Segundo, escalada controlada. Evitar provocar resposta nuclear do rival. Terceiro, mortos locais são aceitáveis, mortos da potência patrocinadora não. Quarto, territórios neutros. Algumas áreas são off-limits por acordo tácito. A diplomacia das sombras. Ex-diplomatas revelam que, durante a Guerra Fria, americanos e soviéticos mantinham canais secretos de comunicação para evitar acidentes nucleares em conflitos por procuração. Existe um telefone vermelho para guerras indiretas. Me responda, você acha que essas regras tornaram as guerras por procuração mais humanas ou apenas mais hipócritas? O custo humano invisível. Estatísticas revelam uma verdade perturbadora: guerras por procuração matam mais civis do que soldados. Na Síria, 83% das mortes são de não combatentes. No Iêmen, 75%. Por quê? Porque patrocinadores fornecem armas, mas não treinamento em direito internacional humanitário. Grupos locais usam táticas brutais que superpotências evitariam por questões de imagem internacional. Crianças que crescem em guerras por procuração desenvolvem uma psicologia única. Desconfiam simultaneamente de seus líderes locais e dos inimigos estrangeiros. Elas percebem intuitivamente que são peões em jogos maiores. Imagine quantas gerações de crianças traumatizadas nossas estratégias geopolíticas estão criando. As guerras por procuração não vão desaparecer, elas vão evoluir. Com inteligência artificial, biotecnologia e guerra cibernética. Os próximos conflitos indiretos serão ainda mais sofisticados e potencialmente mais destrutivos. A questão não é como evitá-las, isso é impossível enquanto existirem rivalidades entre potências, mas como torná-las menos mortais para a população civil. Reflexões finais. Para os cidadãos. Quando seu país apoia aliados em conflitos distantes,
você está sendo cúmplice de guerra por procuração. Como se sente com isso? Para os líderes. Cada guerra por procuração que você patrocina criará inimigos futuros. Os mujahidin de hoje são os terroristas de amanhã. Vale o risco? Para a humanidade. Se somos inteligentes o suficiente para desenvolver armas que podem destruir o planeta, não deveríamos ser sábios o suficiente para encontrar formas de competir sem derramar sangue? As guerras por procuração são espelhos cruéis da natureza humana. Nossa capacidade infinita de racionalizar a violência quando ela acontece longe dos nossos olhos. Entender essa mecânica não é apenas exercício acadêmico. É questão de sobrevivência civilizacional. Porque no final não existe guerras verdadeiramente por procuração. Existe apenas uma espécie humana. Sangra da mesma forma, independentemente de quem puxa o gatilho ou assina o cheque. Deixo aqui uma pergunta final para reflexão. Em um mundo interconectado, ainda faz sentido pensar que guerras distantes não nos afetam diretamente? Muito obrigado, gente, por estar aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.